Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo sobre vida no Espírito, como fazer essa separação de alma e espírito, como lidarmos com a mente, com as emoções, com as vontades, como desenvolvermos a nossa consciência, a nossa comunhão, como desenvolvermos a nossa intuição. Não é? Não é tudo isso que estamos vendo? Se você não viu, veja, volte lá atrás e dê uma estudadinha. Assista o nosso estudo de hoje e também os nossos estudos anteriores, para que você possa crescer, se entender sobre esse assunto tão caro nos dias de hoje. Hoje nós falaremos sobre vontade. Como devemos lidar com a nossa vontade? Oremos. Pai Santo, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco através das lutas e das vitórias que o Senhor tem dado. Agradecemos, Pai, porque cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o propósito do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos entender as nossas vidas dessa maneira, como pessoas peregrinas nesta terra e que estão caminhando segundo o propósito do Senhor. Assim, tudo em nós ficará alinhado e correto com a Tua palavra, com o que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a noite de cada um de nós, revele-se a nós, fale aos nossos corações, transforma-nos, Pai, transforma a nossa mente, vem inundar o nosso espírito, transformar a nossa mente, modificar a nossa vontade, os nossos desejos. Pai Santo, não permita que nós sejamos idênticos ao mundo no tocante à nossa vontade, às nossas emoções, à nossa mente. Pai, que verdadeiramente as pessoas possam olhar para nós e perceberem uma diferença gritante entre a mentalidade secular e a mentalidade que o Senhor tem colocado em nós. Abençoa-nos, Pai, essa noite. Tudo que não é teu, tira do nosso meio. Se existe alguma doença, alguma coisa que atrapalha, seja na alma, no espírito, no corpo, cura. Nós te pedimos essa noite. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós vimos anteriormente, na terça e também no domingo, sobre o que ocupa a nossa mente e o quanto a nossa mente precisa ser transformada. Partindo do princípio ali em Romanos capítulo 8. E nós temos também Romanos capítulo 12, que irá nos dizer: convertei-vos pela renovação da vossa mente. Ainda que nós tenhamos a Cristo no nosso espírito, movendo, transformando, é necessário que venha a conversão. A conversão é uma mudança de caminho. E essa conversão, ela tem o seu ponto alto na nossa mente. Porque muda o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para o mundo, muda o nosso olhar, a nossa cosmovisão. Nós somos transformados completamente. Então, irmãos, tendo uma mente transformada, nós precisamos trabalhar agora a nossa vontade. Voltando só um pouquinho. O que compõe a nossa alma? Nós já vimos detalhadamente isso anteriormente, irmãos. Volte lá atrás, veja tudo certinho, e os irmãos terão um conhecimento muito lindo sobre isso. Mente, que compõe a nossa alma, tá bom? Mente, vontade e emoções. Isso compõe a nossa alma. O que compõe o nosso espírito? Consciência, comunhão e intuição. O que é o nosso coração? O centro decisório do nosso ser. Ele é composto por consciência, mente, vontade e emoções. Ou seja, 3 partes da alma e uma parte do espírito. Quais são as funções do nosso espírito? Consciência,
comunhão, é com o Espírito que nós acessamos a Deus, e intuição, um conhecimento que não passa pela nossa mente, mas nós simplesmente temos um conhecimento direto da parte de Deus. Tudo isso nós já vimos detalhadamente anteriormente. Então, para fixar, para a gente poder ficar assim, nivelar aqui, repassei muito brevemente. Perfeito. Muitos de nós, irmãos, temos o nosso Salvador, que nos salva no nosso espírito. Temos um espírito regenerado. Esse espírito regenerado, ele começa a fazer um trabalho de transformação nas nossas mentes. Uma mudança na nossa mente. Nós detalhamos isso na terça e no domingo. Tendo essa, digamos que nós consigamos essa mente renovada. Pronto, agora a mente está renovada, ela está com todos, ela está com um novo conhecimento em si. O que ela via, a cosmovisão que a nossa mente tinha, ela foi totalmente transformada com respeito ao outro, à sociedade, os bens materiais, os bens não materiais, a cultura, enfim, foi totalmente transformada. Agora, nós temos o nosso próximo passo, que é fazer com que essa mente domine sobre a nossa vontade. Essa mente que foi limpa pela nossa consciência, que foi purificada pelo sangue de Cristo e pela nossa consciência, foi purificada, foi limpa, foi tirado dela tudo que é mundanismo. Agora ela precisa ter como cooperadora, para que nós sejamos verdadeiramente transformados, a nossa vontade submetida a ela. Os irmãos perceberão que muitas vezes, os irmãos terão conhecimento pleno, claro, o Senhor irá manifestar a verdade assim plenamente na mente dos irmãos. Os irmãos verão a verdade e essa verdade que os irmãos viram foi declarada, manifesta na sua mente. Claramente, você tem certeza absoluta do caminho que você deve tomar ou não deve tomar. E ela esbarra aonde? Na sua vontade. Já viu isso acontecendo? Deus se manifesta e revela: você deve perdoar. Você é vaidoso. Deus manifesta na sua mente. Você precisa parar de mentir. E você sabe absolutamente que esse é o caminho correto. Você não tem a mínima dúvida. Você não deve falar mal dos irmãos. Você sabe, com toda certeza. Você consegue dar aulas sobre aquele assunto. Tamanha a luz que o Senhor colocou na sua mente. Você consegue explicar. Você consegue dar aulas sobre o assunto. Mas, na realidade, você fala mal do irmão. Na realidade, você não perdoa. Você prefere viver uma vida cheia de vaidades. O que é isso, irmãos? Mesmo você tendo a clareza na sua mente, a clareza divina, o aporte da mente de Cristo no seu ser, na sua mente, você decide. Ou seja, a sua vontade não está sujeita à palavra de Deus, não está sujeita à consciência. Não está sujeita à revelação que Deus trouxe a você. Você já viveu isso? Como é que nós lidamos com isso, irmãos? Mais uma vez, não é espremendo. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Então não é espremendo, fazendo força, fazendo
Não, não é. É você e eu nos colocando aos pés do Senhor e estabelecendo uma luta sincera. Uma luta sincera para submetermos a nossa vontade à obediência da mente transformada que o Senhor já nos deu. É dessa maneira. Uma luta sincera. Quando a nossa mente, vamos lá, fixe isso. Quando a nossa mente não está, quando a nossa vontade não está alinhada à mente transformada que o Senhor já nos deu, ela começará a corromper, a luz que o Senhor trouxe para a mente. Vamos abrir em, desculpa, o celular tocou aqui. Vamos abrir em João, capítulo 7, dos versos 14 a 18. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 7, verso 14 a 18. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estes letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aqui está o ponto-chave, irmãos. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a sua doutrina. Olha que interessante. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha que riqueza. Então aqui nós temos uma relação onde o conhecimento, onde a nossa vontade pode começar a corromper o conhecimento vivo que Deus colocou na nossa mente. Não é isso? Aquele que está com vontade, olha, vou ler novamente. Se alguém quer fazer a vontade dele, a vontade de Deus, esse conhecerá a doutrina de Deus. Percebe que ele está dizendo, as pessoas perguntam, olha, como ele sabe a doutrina? Como ele sabe a doutrina sem ter estudado letras? Sem ter estudado, sem ter ficado aos pés de Gamaliel, sem ter ficado aos pés dos grandes fariseus da época, escribas e fariseus, sem ter estudado num templo. Por que que Jesus sabe todas essas coisas? Jesus declara, Jesus declara, aquele que quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina. Conhecerá a respeito da doutrina. Se é de Deus ou se Jesus está falando meramente dele. Então, agora eu vou ler novamente e eu espero de verdade que os irmãos tenham entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários, porque, irmãos, isso é absolutamente importante. Olha, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Como é que ele sabe a doutrina? Como é que ele está ensinando e pregando a palavra de Deus? Como é que ele sabe essas coisas? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Entende? Agora vem o próximo ponto. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou, conhecerá a doutrina. Então,
o nosso conhecer da doutrina, um conhecer verdadeiro, ele está linkado com o nosso interesse em cumprirmos o que entendemos nessa doutrina. Tá claro, gente? Se nós não tivermos o interesse de cumprirmos a doutrina de Cristo, nós não conheceremos essa doutrina também. Porque ela se aplica àqueles que têm a mente transformada, que obedecem à consciência, que busca ter um coração limpo e puro. Aquele que busca obedecer. Obedecer é um ato de vontade. Observe que obedecer não é meramente um ato mental. Ainda que eu te diga, tal coisa faz mal, tal coisa faz mal, tal coisa faz mal, você pode, com um ato da sua vontade, decidir, tudo bem, eu sei que faz mal, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Então você nunca colherá o benefício de não fazer aquela ação. Que ela estraga você. Comer aquela coisa, enfim, tantas coisas. Nós temos que avaliar a qualidade do nosso conhecimento. A qualidade do nosso conhecimento. Deixa eu perguntar para você uma coisa, para que você perceba a gradação de coisas que você sabe. Vamos lá. Você está fazendo o que agora? Então você me responderá: eu estou assistindo ao estudo de vida no Espírito, ou eu estou ouvindo o estudo de vida no Espírito. E eu te pergunto, você tem certeza disso? Então você responderá: sim, eu tenho certeza disso porque eu estou presente, eu estou vendo, eu estou aqui. Então esse é um grau de certeza. Essa é uma certeza absoluta no conhecimento que nós temos. Beleza. Próxima pergunta. O que os irmãos farão amanhã às 8 da manhã? Então você já pensa e amanhã às 8 da manhã, exatamente, eu estarei entrando no meu trabalho. Exatamente às 8 da manhã eu vou estar falando bom dia para o meu chefe. Eu vou estar falando bom dia para os meus funcionários. Aí vem a pergunta: você tem certeza disso? Que nada diferente, nada pode acontecer que possa mudar essa situação? Então você vai perceber que o grau de certeza da primeira pergunta para o grau de certeza da segunda são graus diferentes. O que você está fazendo agora, você tem certeza. O que você fará amanhã pela manhã, você já não tem tanta certeza assim. E se eu te perguntar, em 2027, o que você estará fazendo no dia 4 de fevereiro? Então você tem uma agenda, você é muito organizado, você sabe o que estará fazendo dia 4 de fevereiro. Mas Desculpa. Mas a certeza que você tem que dia 4 de fevereiro de 2027, o que você estará fazendo nesse dia, é uma certeza muito menor do que essas duas que eu acabei de dizer. Apesar de que mentalmente as três pareçam ser muito próximas. As três se assemelham, né? Eu tenho certeza do que eu estou fazendo agora, eu tenho certeza do que eu vou fazer amanhã pela manhã, e eu tenho certeza do que eu estarei fazendo em fevereiro de 2027. Mas são certezas com graus diferentes. Você pode explanar, você pode falar, você pode fazer uma série de coisas com respeito a isso. Mas o conhecimento de verdade, o conhecimento por presença, você só tem esse do agora. Olha só. Dei essa volta para dizer, irmãos, conheço muitos irmãos que sabem sobre uma vida santa, uma vida casta. Sabem. Nas suas mentes não há dúvida. Não há dúvidas. Mas a sua vontade estraga ele de ter uma vida casta, uma vida santa. Eu sei de pessoas que podem falar sobre filantropismo, sobre ajudar o próximo, mas no seu íntimo, no seu interior, a sua vontade o proíbe
de fazer isso. Enfim, eu conheço gente que pode dar aula de tantas coisas, falar sobre tantos assuntos, mas a vontade dele está corrompida. E, como eu disse anteriormente, a vontade começa a corromper o mandamento, começa a corromper a doutrina. Exemplo, Deus manda que nós devemos ajudar os pobres. Mandamento, esmola. Servir a Deus. Ajudando os irmãos mais pobres. Se vem alguém atrás de você com alguma necessidade, não diga a ele, vá-te embora, Deus te abençoe, tendo você a condição de resolver a situação dele. A Bíblia diz isso. Mas aí, vem um irmão, vem um parente, vem alguém e fala, Marquinhos, me empresta R$100. E você tem os R$100. E Deus já iluminou a sua mente no sentido de, se você empresta para alguém com o intuito, com a certeza que irá receber, isso não tem galardão nenhum. A Bíblia diz isso. E você já sabe disso. E o seu primo Marquinhos pede os R$100 emprestado. E aí você já sabe tudo isso, você está absolutamente consciente, mas a sua vontade, eu não quero fazer isso. E aí você pensa, vamos deixar que ele pegue emprestado com outro. Poxa, mas não tem o governo que está dando Bolsa Família, Bolsa tal, Bolsa Y, Bolsa aquilo. Não é? A sua vontade começa a corromper o seu conhecimento. Começa a corromper a luz que o Senhor trouxe para você. Que está claro na sua mente. Mas ela começa a... E aí, irmãos, eu creio que os irmãos já tenham passado por isso, e com Deus não é diferente. Você já conversou com alguém que você sabe que ele não tem o intuito de obedecer o que você está dizendo? Você já conversou com alguém assim? Ele chega em você e te faz perguntas. Pastor Acácio, como que eu faço com respeito ao meu casamento? Então, o pastor Acácio olha e sabe que essa pessoa não quer saber. E aí o pastor Acácio até pergunta, se eu te contar, você vai obedecer? Se eu demonstrar para você, você vai obedecer? Então a pessoa, quando ela é sincera, ela diz, assim, na verdade eu tô querendo saber assim como é que são as coisas, assim provavelmente eu vou obedecer, mas eu não sei assim, se eu consigo. Entendeu o que está acontecendo? É sabido que ele não vai obedecer. Por quê? Ele quer uma iluminação mental, mas uma transformação, ele quer saber o ponto de vista de Deus quanto àquele assunto específico, no caso que eu citei foi o casamento, né? Mas ele já está decidido a não obedecer. Então, é muito ruim você tratar com as pessoas dessa maneira. Deus, irmãos, é sabido. Deus, ele tem sentimentos, ele sabe como as coisas são. Então, você, a partir de determinado momento, não receberá mais iluminação de Deus na sua mente. Porque Deus sabe que não existe o interesse em obedecer. Lembra do texto que nós acabamos de ler? Se você quiser fazer a vontade de Deus, você irá conhecer a sua doutrina. Ainda que você não tenha estudado letras, ainda que você não tenha estudado. Foi o texto que nós lemos, João, capítulo 7, dos versos 14 a 18, né, na verdade. 17, parei no 17, nem li o restante. Mas depois leiam. Entende, povo de Deus? Então nós temos a igreja que temos hoje porque as pessoas estão decididas a não obedecerem. As suas vontades não se submetem. Como a sua vontade não se submete, a sua mente
passa a se tornar carnal e começa a atrair morte para si mesmo, vivendo em conformidade com o mundanismo. E às vezes até com o diabo. Como deve estar a nossa vontade, irmãos? Sabe, irmãos, é tão sério isso. Nós vimos no domingo de manhã sobre Elias. Veja lá. Provavelmente Elias chega um momento em que ele não está totalmente voltado, a sua vontade não está voltada para Deus. Glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí ele pede a morte, ele pede para sair, ele pede para... Que o Senhor nos ajude, que nós não entremos nesse nível de adoecimento. Lucas, capítulo 22, verso 42. Como deve estar a nossa mente, irmãos? Assim como a mente de Cristo. Que o Senhor nos ajude e nós conquistaremos essa mente, irmãos, em uma crescente, em uma progressão. Ativados pela consciência, com a mente limpa, transformada, com a vontade submissa, totalmente submissa, a mente transformada que veio da consciência, que veio desse Espírito Santo que preenche o seu ser. E nós falaremos depois sobre as emoções na semana que vem. Os irmãos se lembram, sabe o contexto aqui? É Jesus no Getsêmani e Jesus fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele via como um tape passando tudo o que ele passaria. Açoites, vergonha, nudez, tudo. Na sua mente, ele estava absolutamente claro do sofrimento que ele passaria. Mas ele estava também consciente que a sua vontade deveria estar submetida à vontade de Deus Pai. Então, irmãos, que nós tenhamos esse mesmo pensamento, como fala em Filipenses. Temos esse mesmo pensamento. A nossa vontade precisa estar submetida à vontade de Deus. Tiago, capítulo 4. Leia depois, dos versos 4 ao 16, sobre esse aspecto, tá bom? Que nós estamos falando. Nós não vamos ler tudo isso, porque o nosso horário já foi, e eu sei das demandas dos irmãos. Sujeitai-vos, capítulo 4, tá? Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Percebe? Um ato de vontade, sujeição. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Vontade. Percebe? Você agindo. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se você acompanhou tudo que nós falamos até agora, irmãos, esse texto aqui, ele é de uma força enorme. Chegai-vos, portanto, a Deus, e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, para lá, para cá, limpai os vossos corações. Como é que limpa o coração? Está lá atrás. Consciência, mente, vontade, emoções vindo de arrasto mesmo. Não é? Então esse texto faz todo o sentido. Agora ele entra no seu ser.
se você busca verdadeiramente agradar a Deus. Se não busca, isso vai entrar no seu ser e isso vai iluminar sua mente e depois se vai. Entra na sua mente e se vai. Falei no domingo para os irmãos analisarem se a criação dos seus filhos estão fundamentadas em uma educação mais voltada para Deus, uma educação espiritual ou acadêmica. Então, vários irmãos reconheceram que a sua educação para os filhos está sendo focada na educação acadêmica. Certo. Então o que você tem que fazer? Um ato de vontade para modificar isso. Se não existe a vontade de obedecer, isso simplesmente vai na sua mente, ó, embora. E você não conhecerá, por presença, verdadeiramente a doutrina. E não usufruirá. E não será abençoado. Filipenses 2:13. Estamos terminando, irmãos. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe muito mesmo. Irmãos, manda esse vídeo a outras pessoas. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Precisamos estar atentos, irmãos, à voz de Deus, porque é Ele quem gera o querer. E havendo esse querer, Ele gera o efetuar, o realizar. Se nós não estivermos atentos, nós não submetermos a nossa vontade, a vontade de Deus, não haverá realização espiritual, realização da parte de Deus através de nós, nem em nós. Não vai dar. E esses entraves, irmãos, é que está travando a vida da igreja por completo, no mundo inteiro. Considere, irmãos, verdadeiramente essas palavras, em nome de Jesus. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Pai, transforma-nos, Pai. Pai, gera em nós o desejo, o profundo desejo, o interesse de servirmos ao Senhor. Transforma a nossa vontade. Pai Santo, somos tão dependentes do Senhor. Pai, que a Tua misericórdia nos alcance a cada dia. E que o Senhor fale aos nossos corações e venha nos transformar. Abençoa, Senhor, a noite de cada um dos irmãos. E continue, Senhor, a falar no coração de cada um. Eu te peço, para a honra e glória do Teu nome. E para sumo benefício nosso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Até domingo.